sabe, António Sacavém está connosco mais uma vez e fez-nos um quiz, não é? Preparou umas perguntas. É verdade. Vamos ver como é que nos vamos sair a responder às questões. É importante também dizer uma coisa só para introduzir, que é os conflitos fazem parte do nosso dia-a-dia, as discussões fazem parte do nosso dia-a-dia. Quem cria a regra de que não quer ter discussões está a criar um conflito interno, porque na realidade elas, quer dizer, estão em casa, estão no trabalho, estão com os amigos, estão com os relacionamentos íntimos. Agora, há discussões que são negativas, são mal geridas, há discussões que até podem ser positivas se forem bem geridas e mais, podem aproximar as pessoas, podem desenvolver confiança e até o respeito mútuo. Por isso é preciso nós sabermos lidar eficazmente com as discussões, comunicarmos bem do ponto de vista verbal e não verbal, juntarmos os dois com congruência e fazermos uma coisa que é importante e que foi dita aqui. Contar até 3, fazer a restrição àquele nosso impulso de querer logo responder. Ai, mas às vezes não dá. Mas às vezes não dá. É difícil. Vamos ver também aqui umas técnicas para ver se nos ajudam a fazer isso. Respirar 10 vezes. E a coisa pior é quando estás mesmo enervado e tens que dizer coisas e a outra pessoa se põe calma. Qual calma? Qual calma o quê? Calma! O mundo a cair e a queremos ter calma. Vamos a isto, António. Então vá. Então vamos ao quiz? Vamos ao quiz. Vamos lá. É a primeira pergunta. Quais são as 4 principais formas de comunicação negativa num relacionamento? Quais são Espera aí, agora deve aparecer 4. Temos 2 opções de resposta, não é? Desprezo, crítica, atitude defensiva, obstrução ou raiva, assertividade e dizer não, comunicar de forma direta. O que é que acham? Eu acho que é a primeira. A primeira? Qual é a pergunta? Olha, viste a minha pausa dramática? A minha pausa foi. Qual é a pergunta? Quais são as 4 principais formas de comunicação negativa no relacionamento? Ai, mas a pergunta é muito complicada. Ainda estou a tentar descomplicar a pergunta. Quais são as 4 principais formas de comunicação negativa num relacionamento? 4 formas de comunicação negativa. Basicamente é isto. Ok, obrigada. Em vez de ajudarem, prejudicam. Eu acho que é a E primeira. votou muito bem. É a A, está É certa. A. É a A. Há ali 4 formas. O professor Gottman da Universidade de Washington chama os 4 cavaleiros do apocalipse. São muito negativas. Esta questão de manifestar o desprezo, por exemplo, rolar os olhos enquanto digo, não tens vergonha, estou farto de explicar a mesma coisa. O desprezo é ácido sulfúrico, não é? Na questão dos relacionamentos, quando estamos a discutir com alguém, avoluma a discussão, a crítica, apontar o dedo, não é? Portanto, com um ar assim mais carregado à pessoa, enquanto lhe dizemos, és sempre tu, só falas é sobre ti, não é? Portanto, um tom acusatório do sempre ou do nunca. Nós sabemos nem é sempre nem é nunca. Há sempre ali. Depois a questão também da atitude defensiva, por exemplo, cruzar os braços, desviar o corpo, não é? Enquanto digo, olha, chegámos atrasados à reunião, mas não foi culpa minha. Não é? Portanto, aqui um bocadinho, uma atitude um bocado mais defensiva. E depois a obstrução, que é o quê? Incomunicabilidade. Ou seja, quando sentimos que vem ali uma conversa mais difícil, algo um bocadinho mais difícil de gerir, não quero dizer mais nada. Não quero. Tendo uma chamada telefónica, não vamos ter conversa, vamos fazer outra coisa. Portanto, são 4 formas negativas de comunicar, incentivam a criação do conflito e quando já se está no conflito, dilatam-no. Portanto, temos que evitar estes quatro elementos. Muito bem. Próximo. Estamos a ganhar. A nossa equipa. Não, nós. Somos nós, não é? Somos nós, nossa equipa. Próxima, qual a melhor forma de partilhar o que se sente? Tadã. Dizendo tu és egoísta. B. Dizendo eu estou a sentir-me de parte com a nossa conversa. Podemos falar também acerca do meu dia? Qual é que acham? Opção A ou opção B? Qual é que era a pergunta outra vez? Qual é a melhor forma de quê? Há essa memória. Qual a melhor forma de partilhar o que se sente? Qual a melhor forma de partilhar o que se sente? De uma forma mais direta, de uma forma em que nós dizemos tu, tal, ou uma forma em que nós nos centramos em nós próprios, no eu, em que dizemos aquilo que sentimos, não é? E fazemos um pedido. Não achas que é B? Eu era incapaz de dizer a alguém, estou a sentir-me de parte da nossa conversa. Não era capaz, mas será que sou eu que sou uma grandíssima pedra de gelo, João Bem? Não sei, não acho. Acho que ia haver aqui uma opção C, que era, bora lá conversar. Vamos criar uma que é a C. Ora, entre estas duas, de facto, a B é mais ecológica. Depois já tem a ver com o perfil de cada um. Há pessoas que são mais assertivas e, portanto, gostavam de ter aqui uma opção que não fosse tão lamechas, mas também a opção do tu coloca, em vez de estar em mim,
coloca a opção no outro. Isso pode ser sentido como acusatório e isso já vai prejudicar o relacionamento e tem tendência à evolumática. Portanto, entre estas duas, a B, claro que podia haver uma C, uma D, mas não queremos complicar. Portanto, vamos tornar isto simples. Muito bem. Pronto, então era a B. Muito bem, 0 a B. Estamos Muito a bem, ganhar. escolheram bem. Empatados. Já acertaram duas. Este é mais fácil. Então este é O mais que é fácil. mais corrosivo para um relacionamento? A crítica, o desprezo? Será que é mais fácil? É o desprezo, É o claro. desprezo, eu acho que é o desprezo. Escolheram muito bem o desprezo, não é? Este sentimento de superioridade relativamente ao outro, não é? Eu coloco-me acima do outro, digo eu tenho razão, eu é que sei, Não. e por isso é ácido sulfúrico no relacionamento. Temos de ter muito cuidado, claro que a crítica também tem um aspecto muito negativo, vemos ali, mas entre os dois, até alguns consideram que o desprezo é o beijo da morte no relacionamento. É muito má, e é um preditor do divórcio, ficam a saber, é isso que a ciência nos diz. Todos estes 4 são, mas em especial o desprezo é muito crítico, por isso A é crítica até pode ser saudável. pode ser saudável quando bem enquadrada num registro e, claro, temos que observar sempre o contexto. Não é? Isso também Claro, é a fundamental. forma como se faz a crítica, Claro. obviamente. Portanto, desprezo é que não. Agora, é um sinal de desprezo. Vamos lá A. Rolar os olhos. B. Levantar um dos cantos da boca. C. Eu acho Humor sexy. sarcástico. Não. C. Humor sarcástico. E o D. Todos os anteriores. O que é que É um acha? sinal de desprezo. Eu acho que Levantar um dos cantos da boca. rolar os olhos. Para mim é rolar os olhos. Sim, rolar os olhos. Rolar os olhos, levantar... Ok. Rolar no chão. Na realidade, o rolar dos olhos é muito presente, já falámos dele aqui hoje, mas na realidade todos estes são sinais de desprezo. O levantar um dos cantos da boca nós chamamos expressão facial do desprezo. Faça lá. Pode também ser... Sim. Agora, é Isso preciso- é muito irritante, É tem muito razão. irritante. Agora, se nós vimos um jogador, por exemplo, de desporto, de futebol, não é? Quando está a ouvir o hino nacional, não é desprezo. É um sentimento de poder pessoal, de orgulho pessoal. Portanto, é preciso sempre enquadrarmos estas coisas. Claro. Neste caso em concreto, enfim, quando estamos a falar aqui de conflitos e etc., o levantar um dos cantos da boca pode ser um sinal de desprezo. Sob o ponto de vista da microexpressão, que são aquelas expressões muito curtinhas, em menos de meio segundo, é seguramente sinal de desprezo. O humor sarcástico também, enfim, acaba por ser evidente. Portanto, todos eles acabam por estar certos, são sinais e manifestações do desprezo, devemos evitá-los. E o rolar os olhos é, aliás, uma manifestação de má educação também, não é? Claro, portanto, as coisas também... Há uma linha fina entre um e outro, não é? Claro. Há uma linha fina entre um e outro e, claro que sim, faz sentido, em especial em determinado tipo de contexto. Por exemplo, quando é um filho a rolar os olhos aos pais, nós devemos ter muito cuidado para não deixar avançar esse tipo de comportamentos, porque depois vão escalar e é mais difícil nós gerirmos o relacionamento com o filho. No trabalho é a mesma coisa, por isso não há nada como aprender a detectar estes sinais e intervir logo através das nossas palavras, através do nosso discurso verbal sobre aquilo que estamos a observar. Estes 3 são sinais críticos do desprezo, devemos evitar fazê-los e quando detectamos no outro, o que é que podemos fazer? Enfim, agir de forma mais assertiva, procurar fazer-lhe perguntas, não é? Dizendo, olha, como é que te estás a sentir? Já agora, acerca deste respeito, passar a bola para o lado de lá, não é? Como é que achas que podemos aqui acrescentar valor a esta conversa? Como é que podemos colocá-la mais útil? Eu não estava a discutir consigo. Eu também não preciso, nem gostava de discutir convosco. Vocês são tão bem dispostos, não há Não, necessidade. discutir não. Nós também temos as nossas coisinhas. Muito bem. Mas olha, rolar os olhos igual à adolescência, só que eu lhe posso dizer nesta fase da vida. E lá e a Regia Rita Mascarenhas, também filha adolescente, também diz completamente. É verdade, eu É, também não, tenho. mãe, Eu também é tenho. aquela- É, não, aquela Exatamente. coisa, não, mãe, outra basta vez. estás a falar de qualquer Seca. coisa mais interessante. Mãe, por amor de Deus, mãe. Aí não rola, ficam lá em cima aos olhos, não é? Hello. É completamente. Pois E é. nós somos super, Dá. super Ai, queridas. O da ainda é O da é mais. o pior, não é? O da é terrível, exatamente. Ó Rita Mascarenhas aqui. Já! São. Numa discussão devo Usar o eu em vez do tu para expressar o que sinto ou manter as frases curtas. Explique lá isso, Ora, António. são as Concretize. duas. Na realidade aqui não é um quiz, é apenas um conjunto de dicas para as pessoas que estão lá em Ok. casa tornarem as discussões e os conflitos um bocadinho mais eficazes. Primeiro ponto, centrarem-se no eu. Portanto, eu sinto-me desta maneira, o que é que podemos fazer para chegar a bom porto, não é? Em vez do tom acusatório do tu, aliás, já falámos há bocado a respeito de uma pergunta que ali vimos, por isso centrar-nos em nós, isso é absolutamente fundamental para não estar a dilatar uma discussão. Depois manter as frases curtas e simples, porque quando estamos a discutir nós já estamos com pouca disponibilidade, por vezes, para estar a ouvir o outro. Quanto mais complicado aquilo que nós dissermos, mais tendência tem o outro para enquadrar aquilo da forma que lhe dá jeito.
E não sei se vocês já viram, quer dizer, às vezes há duas pessoas que estão a discutir. Nós estamos de fora, sentimos que elas estão a dizer, percebemos que elas estão a dizer praticamente a mesma coisa, ou seja, a ideia é comum, mas parece que estão ali com um obstáculo emocional enormíssimo, não é? É de facto a tal barreira emocional. As pessoas, por vezes, quando estão antagonizadas, em vez de escutarem com atenção o outro, não se permitem. E por isso depois os conflitos tendem a alargar.